Essa mensagem é para quem tá com medo da IA roubar seu emprego. E eu vou te dizer uma coisa, é para estar com medo mesmo. Porque por mais que no final das contas a IA não vá roubar literalmente seu emprego, ela vai ser utilizada por quem faz o que você faz. Então não é a IA que vai roubar seu emprego, e sim quem sabe usar ela direito. Eu sei que esse assunto já tira o sono de muita gente, eu não sei se tira o teu, eu espero que não, porque tu já está me acompanhando, então já deve estar estudando IA, deve estar entendendo um pouco mais como utilizar no teu dia a dia, não só pessoal, como no trabalho. Mas eu entendo que no geral, esse assunto, ou ele assusta muitas pessoas, ou muitas pessoas não estão nem olhando para ele. O que pra mim é pior ainda. Se você vive hoje num mundo em que tudo tem IA e você não sabe nem pra onde vai, você tá errado. E esse medinho, ou aquele, meu Deus, será que eu vou ser substituído? Ele é importante. Eu vejo ele mais como algo positivo do que negativo. Porque se tu tá com medo, e o medo é utilizado pra gente como sobrevivência desde sempre, desde que a gente é neandertal da vida, o medo é o que nos move e é o que nos fez chegar onde a gente chega hoje. O medo do animal mais forte, o medo de passar fome, todos esses tipos de medo, eles nos ajudam a ir mais longe. Então se tu tá no medo, tá no ponto de tá com medo da IA, começa a pegar esse medo e utilizar ele para direcionar e estudar e começar realmente a utilizar a ferramenta. Não faz com que o medo te trave, e sim com que ele te motive, te anime a chegar mais longe. E eu não vou ser aqui só mais um passando a mão na tua cabeça, dizendo que não precisa se preocupar, que a IA não vai dominar, mas isso, o pessoal que falava isso há 2, 3 anos atrás, tá começando a ver hoje o VO3, Humanos AI, várias IAs e várias tecnologias que já estão causando demissão em massa. Não é uma nem duas, é em massa. Tem empresa hoje que demitiu toda a equipe de suporte para ter uma pessoa configurando a IA para resolver tudo isso. Então, se tu tá com medo, é para estar com medo mesmo. Só que é para usar esse medo para estudar e não para ficar travado. Eu sou André Ian, e se você, como eu, também tá com um pouco de medo de ser substituído, lembra de dar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A primeira grande verdade que a gente precisa entender e aceitar é que a IA não vai roubar todos os empregos, mas ela vai sim roubar boa parte deles. Essa ideia de apocalipse e que o robô vai dominar tudo, ela é mentira, mas boa parte disso realmente vai acontecer. Hoje já tem muita coisa, muita empresa que ela é totalmente automatizada com robô e inteligência artificial. Eles fazem tudo e ali só vai ter um ou outro operador que vai fazer com que aconteça. Eu gosto muito de comparar essa nossa revolução atual da inteligência artificial com a revolução industrial. Naquela época, a automatização das coisas já estava acontecendo. Naquela época já teve uma demissão em massa de muitos serviços, porque uma pessoa fazia o trabalho de 10, de 20, de 30. Isso acabou com o mundo? Não. Aconteceu que com isso vieram novas fábricas, com a precisão de outras pessoas, de outra mão de obra qualificada. A diferença foi que as pessoas tiveram que se qualificar. E hoje é praticamente a mesma coisa. Então, no final das contas, do mesmo jeito que aconteceu na Revolução Industrial, muitas tarefas foram automatizadas por robôs, por máquinas, por coisas repetitivas. E com a IA é a mesma coisa. Hoje, qualquer tarefa repetitiva, pelo menos no computador, ou de maneira muito igual, ela já consegue ser automatizada. A IA já consegue trabalhar com isso e assim fazer com que uma pessoa só faça o trabalho de 10, 100, só em estar ali controlando as coisas. O segredo para não ser engolido por essa onda é simples, é aprender a surfar ela. É aprender e não deixar a água chegar até o pescoço para daí então você se preocupar. Hoje ainda dá tempo de parar, estudar, entender e se qualificar para utilizar a IA. Senão, pode ter certeza que em algum momento tu vai estar ferrado. Agora, por que esse medo da IA é tão frequente? E até, em certa forma, ele é justificado. Por que tu acha isso? Lembra que eu falei que o medo é um sistema nosso de sobrevivência? Então é simples. O ser humano tem medo do desconhecido. A primeira reação do medo é a trava. É você ficar, meu Deus, e agora? Eu vou perder tudo. Não sei o que fazer. E é normal, é natural. O que não pode é deixar só isso te guiar. E o pior disso tudo é a desinformação e o sensacionalismo. Eu não sei se tu já parou pra perceber, mas o que mais vende na TV aberta ou no jornal é é notícia ruim. Então o que é que eles vão fazer? Vão focar em mostrar o lado negativo. Vão mostrar em focar a parte que dá medo. Vão focar em mostrar as demissões em massa. Vão focar em mostrar que você vai perder seu emprego. Então, se você ficar focado só nisso, já era. Vão ficar dizendo que o robô vai dominar o mundo. Por quê? Porque isso vende. E não é só na IA, é em qualquer coisa. Qualquer coisa negativa vai chamar mais a atenção do ser humano. Por quê? Porque vai remeter ao medo. E isso vende muito. No Brasil, então, é que vende mesmo. O risco de obsolescência é real para as pessoas que fazem coisas repetitivas. Para pessoas que fazem sempre o mesmo processo. Sempre a mesma coisa. Se você é um cara que tá ali e teu trabalho é basicamente digitar
facilitar alguma coisa, já tem 1001 IAs que vão fazer isso por ti. O ponto de virada é parar de olhar para a IA como um monstro que vai dominar tudo e que vai tirar seu emprego e começar a enxergar ela como um parceiro. Eu já falei isso em vários vídeos aqui e torno a falar. A IA tem que caminhar com a gente. A gente tem que utilizar ela o máximo possível para tornar o nosso processo de trabalho ou até mesmo de vida algo mais simples. E é claro que tem coisas que a IA ainda não faz. Por mais que ela te ajude, como eu falei que tu vai ver no card aqui, sobre a questão de ela te ajudar a enxergar um quadro em branco e começar alguma coisa. Só que se não tiver uma pessoa que direcione aquilo dali, ela ainda não faz sozinha. Então, a criatividade genuína ainda depende de uma pessoa. No final das contas, quando a gente começa a enxergar que a IA é algo mais como humano mais IA e não humano versus IA, a gente consegue entender e utilizar ela para fazer tarefas repetitivas e fazer com que o nosso trabalho fique ainda mais simples e mais rápido. Beleza, tu já entendeu. Pelo menos eu espero que já tenha entendido. A questão agora é, o que fazer para não virar só mais uma pessoa obsoleta? Então, pega um papelzinho aí e anota essas 3 críticas. Então já pega um papel e anota aí as 3 estratégias críticas que eu vou te passar. A primeira é a mais óbvia e lógica. Aprenda a usar a IA. Seja o piloto e não o passageiro. Você não precisa virar um expert em programação, entender de Python, Bare Metal, baixo nível e decimal, entender de binário. Você não precisa. Você precisa só aprender o básico. E onde é que tu vai aprender o básico? Clicando nos cards aqui e entendendo pelo menos um pouquinho de como funciona um prompt, como funciona o LLM e começando realmente a trazer isso para o teu dia a dia. Então a primeira estratégia é essa, aprenda a usar, pare de ser o passageiro e vire o piloto. Estratégia 2, foque e desenvolva os seus soft skills, que é o nosso diferencial por ser humano. Então como a IA ainda não consegue ter toda essa questão de empatia, por mais que ela seja programada para entender o que a gente está falando, foque nas soft skills. Foque em saber lidar com pessoas, saber se comunicar, conseguir conversar, ler, escrever. Todas essas soft skills vão te ajudar a ser um diferencial no teu mercado, mesmo que você faça uma tarefa repetitiva. No final das contas, o soft skill tem se tornado uma das moedas mais valiosas no mercado de trabalho. Eu mesmo já passei por uma situação parecida no trabalho onde eu estou hoje. Lá eu sou editor sênior e faço parte da parte de gestão em relação aos editores de vídeo. E já teve demissão por conta de soft skill. O cara trabalhava muito bem, o trabalho dele na parte operacional de hard skill era muito boa, mas se comunicava mal, atrasava, não era pontual com as demandas em relação às reuniões. Então tudo isso fez com que ele fosse demitido. Estratégia 3. Abrace a requalificação contínua. Como assim? Não parar de estudar. Tu vai ter que estar sempre se adaptando e melhorando, entendendo o que está acontecendo de novo, não só na parte da IA como um todo, mas também do teu negócio, porque se tu está sempre se atualizando, entendendo ferramentas novas, novas maneiras de fazer a mesma coisa, tu já está sendo diferente um pouco dos outros. O futuro pertence aos adaptáveis. Não fique esperando as coisas acontecerem. Vá lá, estuda, aplica e usa o medo como um gancho para te ajudar e não para te travar. Eu espero que esse assunto tenha te deixado pelo menos com um pouquinho de medo, mas que esse medo vire uma melhoria para ti. Eu sou o André Ian e se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.